seu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Resultado: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos, ele dará ordem a teu respeito. Você não está livre agora para tomar decisão de vir até aqui. Você está livre para decidir com a vontade. Você está livre para tomar uma decisão de caminhar com Deus. Você está aqui? Se você estiver aqui, eu solicito quando o Espírito Santo me incomoda para ser junto. E eu tenho muito respeito. O campo de batalha muda. E quando o campo de batalha muda, quando a configuração muda, crente costuma se atrapalhar. Não é de hoje. Certo? Moisés vai bem na primeira tirada da água da rocha, lembra? Mas quando o modelo muda na segunda, e Deus diz, não toca na rocha, fala, a mente dele deve ter pensado, o modelo mental dele, toquei na rocha a primeira vez e deu certo. Toco de novo e sai água. E o mais engraçado é que no segundo texto, não diz que saiu água, diz que saiu muita água. O que parece dizer que da segunda vez o resultado foi melhor que o primeiro. Mas nós não trabalhamos só com resultado, nós trabalhamos com aceitação. Para nós não nos basta mais ter resultado. Uma igreja não é reconhecida pelo número de membros que ela tem, pela quantidade de sua arrecadação. Uma igreja é reconhecida como vitoriosa e de sucesso pelo nível de transformação que ela estabelece sobre as pessoas que entram lá. Quanto mais transformação ela oferece, mais bem sucedida ela é. Porque tem lugar que está assim de gente que entra do mesmo jeito e sai pior do que cara. Tem lugar que você vai ver o cara pregar, ele não acrescenta nada no seu saber, ainda bota dúvida naquilo que você já sabia. Esse dia eu li um livro de um cara que eu tenho certeza que se ele ler, ele não sabe o que escreveu. Falei, você tomou um chá de cogumelo. Então preste atenção. Isso aí. Quando nós olhamos para isso, é isso que eu quero que você entenda. Por quê? Porque a Bíblia só tem personagem que parece comigo e com você. Não é ninguém mais distante. Davi é um cara desse tipo. E se ele não vai ser vencido nesse campo de batalha, presta atenção, 2 Samuel, capítulo 11, verso 2. E aconteceu que numa tarde, ou melhor, deixa eu voltar aqui. 2 Samuel 11, 1 primeiro. E aconteceu que tendo decorrido um ano em que e o tempo que os reis saem à guerra, Davi enviou Natã a Joabe, e com ele todos os seus servos e todo Israel. Eles destruíram filhos de Amon, cercaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Preste atenção, o texto diz que era tempo dos reis irem à guerra. Davi era quem? Rei. Onde ele devia estar se é tempo do rei e a guerra? Na guerra. Ele estava na guerra? Ele resolveu ficar em casa. No tempo que era para ir à guerra. Manda Joabe, os soldados, a Rabá numa batalha, onde o texto diz que lá o bicho está pegando, mas o exército de Israel está ganhando dos inimigos. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Bom, se o diabo não pode te vencer num campo de batalha, provavelmente ele vai migrar para outro, porque o propósito dele é te vencer. Se não dá para ganhar você de um jeito, ele vai tentar uma outra forma. Deixou o cara em casa. Querido, eu queria que você entendesse. Deus tem um lugar certo para você estar. E por mais que você esteja cansado, por mais que seja desafiador, fique onde Deus quer que você esteja. Porque a hora que o diabo começar a te levar para lugar que não deve, o bicho vai pegar. Você lembra de Sansão? Ele não achou que matou o leão? Sim ou não? Sim ou não? Mas o leão mesmo depois de morto ganhou ele. Por quê? Porque tinha coisa doce na ossada do leão. Porque o diabo é especialista de colocar coisa doce em lugar proibido. É assim que funciona. Quando nós olhamos aqui para esse texto, o cara devia estar no campo. O que tem no campo de batalha? Mulher pelada? Mulher tomando banho? Pornografia? Dinheiro fácil? Tem nada, o que tem lá? Gemido, mas é outro gemido.
O que é? A cabeça do cara cortou, furou o fígado, matou o miserável, tá gemendo. E quem é que tá vendo isso? Joabe, Urias, a turma, tá todo mundo, porque tá lá no lugar certo. Davi acordou de tarde, foi dar um rolezinho. O que tem lá? Uma dona tomando banho. Devia ser muito gostosa, porque mulher feia não tenta ninguém. Me permita falar uma heresia aqui, só entra no céu porque recebe um novo corpo. Ok? Olha só. Você consegue entender? A dona está tomando banho. Quem viu? Urias? Joabe? Quem viu foi? Porque está no lugar? Fique no lugar errado, o diabo vai começar a mostrar coisa que você não deveria estar vendo. Você está entendendo? Os hormônios dele mexeu. Olhou a dona tomando banho. Maluco. Mulher gostosa, caraca, irmão. Tem algo de errado? Claro que não. O cara é macho. Você acha que é pastor, mas não tem que ter cuidado com mulher gostosa? Ah, meu filho, você tem que ter cuidado até com feia. Esse dia um cara falou comigo que não conseguia andar com Jesus porque ele era mulherengo. E eu moro em Xerém, lugar pequeno, a gente conhece quase todo mundo. Quando ele falou comigo a mulher que ele pegava, eu falei, maluco. Caraca, irmão, vai pro inferno. Pô, cara, tu não é mulherengo, tu é o Ben 10, maluco. Bate no braço, sai um monstro. Bate no braço, sai um monstro. Deve ter um Omnitrix aí pendurado nesse seu braço. Porque tem gente que se atrapalha até na hora de ir pro inferno. Cuidado que você pode estar rindo de você. Escute só. Sim, pô. O que a Bíblia está dizendo é que homens de Deus podem cair, sim ou não? Mas eu não preciso cair se o cara já me deu um exemplo de uma trajetória de queda. É só eu observar e fugir. Já ouviu falar em mindset ou mindset? Já ouviu falar? Mudança de mente. Aprender com o que aconteceu com os outros. Está em alta. Com as palavras, ressignificar. Nossa. A gente não aprendia a falar isso, mas nós sabíamos fazer. É ou não é? Desgraça, a gente ressignificava e fazia daquilo um testemunho e mudava algo extraordinário. A gente sabia. Nós somos... Lembra da época que você era garoto? Uma menina te rejeitava, você ia conversar com quem? Com a cabrita. Se confessar com ela, menina. Nossa, aquela menina me rejeitou, você me aceita. Era algo extraordinário. E não ri porque vão saber que você fez. Deixa eu só falar. Você está rindo, mas é sério. Quando eu olho para isso para mim é extraordinário. Porque ele chama alguém, escute só, ele chama alguém e pergunta quem é aquela mulher que está tomando banho. Eu pergunto se ele chamou Natan. Natan, profeta, viu uma mulher tomando banho. Queria que ela viesse aqui. Ele chamou Natan? Não, querido. Ele chamou alguém que não podia repreendê-lo, que não podia recusá-lo, que não podia, discriminá-lo. Isso. Quando você tiver vontade de fazer algo que você sabe que é pecado, porque Davi sabia. Chame alguém que tem autoridade. Tem alguém que pode te dar um conselho bom, ou dizer, ô maluco, que parada é essa? Tá ficando doido, rapaz? Sai de perto disso. Botar a mão na sua cabeça. Expulsar esse demônio. Davi tinha um montão de mulher, assim de mulher, pô. Os hormônios dele ficou excitado. Beleza, ele é homem. Você é homem, querido. Você tem sua esposa, seja ela bispa, pastora, seja o que for, mulher de Deus. Antes de ser de Deus, é sua. Serol. Esse dia uma dona falou comigo, nossa, eu sou uma mulher de Deus. Eu falei, falou certinho. De Deus, mas antes a mulher. Entendeu? Seu marido é pastor, tá assim, ó. Cargo de mulher de pastor é altamente cobiçado no mundo eclesiástico. Não dá mole. Ah, mas meu marido me quer todo dia. Esse tipo de homem sumiu do mercado. Se o seu marido quer pegar a senhora todo dia, guarda ele. Que os meninos estão jogando é videogame. Falou. Eu estou pelo menos com as 4 reclamações de homem com dor de cabeça. Agora também, que está invertendo tudo. Nem vou falar disso, porque me dá até dó.
Escute só. Batseba vem, Davi se deita com ela engravida, ele manda Urias para o campo de batalha, Urias morre, e me parece que Davi quer se tornar assim, alguém bem reconhecido, porque ele vai se casar com uma mulher de seu oficial. Tudo parece resolvido, até que Deus resolve dizer por que aconteceu. Eu confesso a você que até tempos atrás eu não entendia, até ler 2 Samuel, capítulo 12, verso 1, que diz assim: E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentou-se ele a Davi e disse: Havia numa certa cidade 2 homens, um rico, outro pobre. O rico Davi, o pobre Urias. O rico possuía muitas ovelhas e vacas, todas as esposas que Davi tinha. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e tinha crescido com ele, com seus filhos, do seu bocado comia, do seu copo bebia, dormia no seu regaço, e a tinha como filha. Essa ovelhinha é Batseba, a mulher de Urias. E vindo um viajante ao homem rico, peraí, bom, eu vi que Davi ficou em casa, no palácio, eu vi que ele acordou, eu vi que ele foi dar uma voltinha, que viu Batseba tomando banho, que chamou o seu criado, que pediu informações, que trouxe Batseba, que se deitou com ela, mas eu não consigo enxergar o viajante. Ele não aparece na história original lá. Me parece que o viajante é alguém que chegou no palácio de Davi sem ele notar, sem ele ver. Me parece que tem uma intenção que ela inicialmente não pretende ser mostrada às claras. Eu confesso a você que antes de Natã dizer que tinha um viajante na casa do homem rico que é Davi, eu não consigo notá-lo. Segundo Natã, o que vai ser feito não é para satisfazer Davi, mas sim o viajante. Segundo a mensagem narrada por Natã, tem um viajante. Talvez você não consiga enxergá-lo aqui, mas se você for um pouquinho mais à frente, talvez você o encontre no livro de Jó. De onde vem Satanás? De rodear a terra, de passear por ela. O que eu ando procurando é um lar que me receba, uma mente que me receba, um ministério que me receba, uma família que me receba. Porque o viajante, ele já esteve na casa de muita gente, mas ele é só um viajante. Ele não tem o propósito de residir na sua casa, porque ele tem mais coisa para fazer, destruir a vida de outras pessoas. O que ele passa é para destruir sua vida, vai embora e deixa você com a conta para pagar. Escute só. Quando nós olhamos para esse texto, o que nós vemos? Nós vemos Natã narrando que um viajante chega na casa de Davi. E o que ele faz com Davi? Mexe com seus hormônios. Davi tinha mulher, e muitas, não eram poucas. Se ele ficou excitado, por que é que não deitou com uma de suas mulheres? Porque o desejo que veio para ele não era para agradar a Deus, era comida de viajante. E comida do viajante é desobediência. O propósito do viajante é causar escândalo, é destruir a sua reputação, é destruir a sua família. Isso não significa que você não é um homem bom, uma pessoa boa. Isso não significa que você não é alguém que não seja sério. Isso pode indicar apenas que você foi alguém displicente, que não foi capaz de notar que o seu inimigo mudou o campo de batalha. E quando ele mudou o campo de batalha, ele pegou você desprevenido. Mas preste atenção, Davi não está entendendo isso ainda, porque ele não sabe quem é o viajante, ele não sabe quem é o homem rico, ele não sabe quem é o homem pobre, ele não sabe quem são as ovelhinhas, e muito menos a cordeira desse vizinho. Quando Natã termina de falar, Davi diz: que absurdo!
Isso é algo incoerente, isso precisa ser reparado. Quem é esse indivíduo? Aí Natan disse: esse cara é tu, meu irmão. Você. Ok? Você tem todas as mulheres, Urias tinha uma só. Você, preste atenção, ele consegue olhar para ele. Profeta Isaías, no ano em que morre o rei Uzias, eu vi o Senhor, e quando eu vi o Senhor, o que eu disse? Ai do pastor Silas? Ai do pastor Gerson? Não, porque na presença de Deus eu não olho para a vida dos outros, eu olho para a minha. Quando você vê alguém examinando a vida dos outros, ele pode estar na presença de qualquer um, menos na de Deus. Porque na presença de Deus você não tem tempo de olhar para os outros, você tem tempo de olhar para você. Entende? Quando Davi faz isso, ele dá uma olhada para ele, e aí deu ruim. Mas engraçado é a mensagem que Natan traz para ele: mas fique tranquilo, sua postura trouxe para você perdão. Deus te perdoou e você não vai morrer. Mas o filho que nasceu morre. A espada jamais se aparta da sua casa. E o que você fez escondido vão fazer com você às claras. Poxa, isso é perdão? Poxa, é um negócio absurdo. Eu fico pensando. Às vezes a gente se atrapalha um pouco nisso, né? Quando nós ouvimos a palavra de que a oração do justo pode muitos de seus efeitos, a primeira coisa que nós pensamos é que não somos justos. Às vezes a gente se atrapalha um pouquinho. Bom, vamos imaginar isso aqui. Um homem vem andando em alta velocidade, passou num ponto de ônibus, ele tinha bebido um pouco, atropelou 5 pessoas, dessas 5, um garoto de 12 anos, o Carlinhos, ele morreu